Então, bom dia. Nós vamos iniciar a nossa reunião de nefrologia aqui do Hospital de Base, São José do Rio Preto. Hoje é dia 14 de agosto de 2024. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Guilherme Jairo, doutor que trabalha aqui conosco. O Dr. Guilherme fez a residência médica de clínica médica em Marília, né? E depois ele fez a residência de nefrologia aqui conosco no Hospital de Base e depois fez a residência em transplante renal aqui no Hospital de Base, assim, também conosco. Aproveitando toda a expertise do Dr. Guilherme, nós aproveitamos e convidamos para que ele trabalhasse aqui conosco. Ele faz parte aqui da disciplina na área do transplante renal. Ele fica atendendo os pacientes pós-transplante e pré-transplante entre doadores, com doadores falecidos. Então, o doutor Guilherme hoje vai falar com a gente sobre doença renal policística autossômica e vai nos dar uma atualização sobre o tema. Muito obrigada, Guilherme. Bom dia, obrigado, doutora, pelo convite. E então vamos falar um pouco da doença renal policística, que é uma doença relativamente comum, tá? É uma das principais causas de doença renal crônica no mundo inteiro e muitas das vezes tem um diagnóstico errado, uma condução errada. Infelizmente, quando a gente fala em condução, em terapêutica, a gente vai comentar disso, a gente ainda está muito aquém de tratar realmente essa doença, pensando na nossa realidade Brasil, principalmente, a única droga de escolha para tratamento ainda não é disponível para nós. Mas vamos falar um pouquinho. E só para ilustrar, né, uma, uma figura, um aspecto do rim policístico, um corte de uma tomografia com a imagem de rins policísticos aí. Então, quando a gente fala da doença renal policística, conceitualmente, a gente está falando de uma doença que tem origem genética, né, uma doença autossômica dominante, que é multissistêmica e é principalmente caracterizada por esses cistos renais bilaterais, tá? Na forma típica, são múltiplos, mas que também pode acometer outros órgãos, formando cistos em outros órgãos, aneurismas, e esses órgãos principais envolvidos. O principal órgão extrarrenal envolvido é o fígado, pâncreas, membranas aracnoides. E quando a gente fala dessa característica genética da doença, a gente está falando principalmente do envolvimento desses dois genes, que é o gene PKD1 e o gene PKD2, que são os principais responsáveis pela alteração que vai dar origem à doença policística. Então, a gente está falando de cistos múltiplos de crescimento progressivo e esse crescimento ele culmina com um aumento e a alteração da estrutura, da arquitetura renal e, ao longo dos anos, isso vai gerando uma degradação da função renal, uma perda da função renal, um declínio da taxa de filtração glomerular e os comemorativos que vêm concomitantes. Quando a gente pensa na doença renal policística, então, a causa genética mais comum de doença renal, de insuficiência renal no mundo todo, não tem uma predileção para a raça, então ocorre de forma igual. Quando a gente pensa em doença renal crônica terminal, em diálise, a gente tem mais dado americano, mas lá nos Estados Unidos, até 10% dos pacientes em diálise têm doença renal policística como etiologia. Uma taxa de prevalência em nascidos vivos aí, que varia conforme a região, mas variando aí de 1 para 400 a 1 para 1.000 nascidos vivos. E aí, incidência mundial, a gente estima que mais ou menos 12 milhões e meio de pessoas acometidas.
E é uma doença que a gente não pode dizer que ela é benigna, porque desses pacientes acometidos, de 50% a 75% vão desenvolver doença renal crônica, principalmente com o avanço da idade. E esses cistos, eles já podem ser detectados na infância ou mesmo no rastreio uterino, quando história familiar positiva. Então, a etiologia é uma etiologia que envolve uma alteração genética, né? O principal gene envolvido é o gene PKD1 e que também é o maior causador, né? Então, 85% dos casos está relacionado à mutação desse gene PKD1. Depois a gente tem o PKD2, que também é importante, relevante, mais ou menos 15% dos casos, e começa-se a falar em outros genes, esse GANAB aqui, contribuindo para mais ou menos 1% dos casos, e os demais ainda existe uma procura, mas ainda é incerto, não tem uma identificação própria de outros genes envolvidos na doença. E vale ressaltar, principalmente, que de 10 a 15% dos pacientes com doença renal policística não tem história familiar conhecida, sugerindo uma alta taxa de mutação de novo, tá? Então, isso é importante falar. Aqui são os genes envolvidos, os principais deles, então, PKD1, PKD2 e o GANAB, tá? E pensando nos dois principais envolvidos, que vão responder aí a quase totalidade dos casos, esses genes são responsáveis por codificarem proteínas de membrana celular lá no túbulo renal. Então, são proteínas que estão localizadas nos cílios das células tubulares e essas proteínas, elas interagem de uma maneira a permitir que essa célula tubular, que esse cílio, funcione como um órgão sensorial ali, entendendo o fluxo tubular e modificando a condição da célula de acordo com o fluxo tubular. Então, essas duas proteínas que são sintetizadas por esses genes, que é a policistina 1 e a policistina 2, elas funcionam como, vamos dizer assim, sensores da célula tubular. Então, a mutação delas acaba gerando uma disfunção dessas células tubulares. Então, o PKD1, ele vai codificar essa proteína que é a policistina 1. E essa proteína, policistina 1, tá? É uma proteína que está presente ali, então, no cílio apical ali, nos cílios primários dessas células tubulares, e ela promove isso. Então, ela desempenha um papel aí na interação celular e na relação entre as células. E o PKD2 vai codificar essa proteína que é a policistina 2, que também é uma proteína que está ali e que também tem essa interação aí, tá? Principalmente envolvida na regulação do cálcio intracelular. E essas duas, elas trabalham em conjunto lá na membrana apical. Então, são proteínas que trabalham conjuntamente. Então, aqui é a representação das duas, né? A policistina 1 e a policistina 2. E essas proteínas, elas são responsáveis por regular, vamos dizer assim, o meio intracelular, a condição de trabalho da célula, a forma que essa célula vai se proliferar, inibir a proliferação dessas células, controlar a quantidade de cálcio que tem ali nessas células. E quando a gente fala da mutação das duas, a gente está falando que essa mutação, em ambas, o fenótipo é igual. Então, a doença renal policística vai ser igual nas duas, só que a gente sabe que os pacientes que têm a mutação em PKD2 têm uma doença mais leve e com os fatores, que são fatores relacionados à progressão, mais brandos, por exemplo, hipertensão, progressão para doença renal terminal, são mais tênues na mutação pelo PKD2. E a mutação no gene GNAB gera uma doença também
mais leve se comparada à doença gerada pela mutação de PKD1. Então, quando a gente pensa na doença que essa mutação causa, então a gente está falando de uma doença que vai formar cisto, e esses cistos renais, eles se desenvolvem pela perda funcional dessa policistina, tanto a policistina 1 quanto a policistina 2. Quando a gente tem a inativação de uma, a gente acaba tendo a inativação do alelo normal. Então, a gênese da doença está relacionada à alteração dessas proteínas, a alteração da síntese dessas proteínas pela alteração genética aí. E a gente vai ter, de forma muito, a grosso modo, dilatações nesses néfrons. A gente vai começar a formar dilatação nesses néfrons existentes ali, na região de túbulo desses néfrons. Essa dilatação ela acontece porque existe uma proliferação das células da parede ali do túbulo desses néfrons. E essa dilatação é quem vai dar origem, essa proliferação celular é que vai dar origem aos cistos propriamente. E isso tem a ver principalmente com a desregulação dos níveis de cálcio intracelular. Então, a cistogênese, que é a formação dos cistos, ela está relacionada à mutação destas duas proteínas e ela envolve múltiplos mecanismos. Inclusive, quando a gente fala das opções terapêuticas, existem tentativas de opção terapêutica para tentar, enfim, modificar essas vias de mecanismo. Ontem eram umas 10 da noite, eu recebi um artigo aí da ketogênese, né, como opção terapêutica aí nesses pacientes. Uma pessoa que está aqui me mandou um artigo às 10 da noite para eu ler. E então, quando a gente fala, né, doutor Horácio? Então, quando a gente fala da cistogênese, a gente está falando principalmente. Na verdade, a gente está falando de uma alteração múltipla, né? Então, uma alteração da dinâmica do ciclo celular que é bem ampla, que é múltipla, mas se a gente pudesse enumerar os fatores principais envolvidos, a gente enumeraria essa desregulação e essa sinalização que o cálcio gera e uma atividade aumentada de AMP cíclico. E existem alguns outros fatores, né? Fatores implicados na dieta, tá? Principalmente por alimentar e promover essa proliferação celular, vias de ativação de fator de crescimento, sinalização de proteína G, tem uma sinalização de mTOR que vai contribuir aí para a proliferação celular, disfunção mitocondrial. Então, tudo isso vai gerar uma formação de novas células. Então, uma célula alterada vai gerar uma proliferação celular, e essa proliferação celular, tá? Então, eu vou ter um dano, um fator genético aqui envolvendo, eu vou começar a ter uma proliferação celular desregulada dessas células tubulares. Esse aglomerado de célula, com o passar do tempo, vai se desgarrar do néfron principal e vai formar o cisto. E esse cisto, ele começa a crescer por conta dessas alterações, principalmente porque esse cisto passa a ter uma característica secretória. O epitélio dessa célula, dessa unidade nova que formou o cisto, ele se diferencia do epitélio tubular e passa a ter uma característica secretória, secretando aqui principalmente um fluido rico em cloreto. E isso promove o aumento desse cisto. Então, quando a gente fala nessa cistogênese, então a gente vai formar esses cistos e a formação desses múltiplos cistos, com o passar do tempo, vai gerar uma proliferação patológica ali no rim, gera uma inflamação local de tecido intersticial, pericisto e começa a gerar fibrose nesse rim. Então, o somatório dessas alterações ao longo do tempo
que vai gerar o declínio da função renal. Então, quando a gente analisa a célula tubular, para entender esse mecanismo, tá? Então, aqui é o cílio apical dessa célula, e aqui a gente tem o complexo de proteína policistina, policistina 1 e policistina 2. E essas proteínas, elas vão funcionar com esse cílio apical aqui como sinalizadores celulares para o bom funcionamento da célula. E quando a gente tem disfunção dessas proteínas, a gente vai começar a causar alterações no ciclo celular que estão principalmente relacionadas à redução da concentração de cálcio aqui citosólico, tá? Então, isso vai gerar um estímulo de vias que são vias que permitem a proliferação celular, principalmente por um aumento de AMP cíclico, e esse AMP cíclico começa a ativar algumas vias que envolvem ERK, RAS, mTOR, e essas vias sinalizadoras, elas promovem um crescimento, uma proliferação celular aí, um aumento dessa proliferação celular. E quando a gente pensa no estímulo para o aumento desse AMP cíclico, está ligado principalmente a uma interação com o receptor, uma interação de vasopressina, tá? Um receptor V2, uma interação de somatostatina aqui. Então, isso promove também esse aumento AMP cíclico. Então, quando a gente fala em tratamento, por exemplo, o tratamento disponível que a gente tem hoje para impedir a proliferação, o crescimento renal, é o bloqueio da ligação da vasopressina com o receptor dela. Então, a gente tem lá no cílio principal essas duas proteínas que, quando desreguladas, vão permitir esse aumento, tá, de proliferação celular, principalmente por diminuir a concentração de cálcio citosólico, e essa concentração de cálcio inibiria essa formação do AMP cíclico. Então, a gente tem uma proliferação celular e a gente começa a ter uma secreção, essa célula passa a ser uma célula secretora, começa a secretar fluido, um fluido rico em cloreto. Então, essa célula se prolifera, forma os cistos, e essa célula aqui é uma célula secretora. Então, esse cisto começa a aumentar de tamanho e distorcer o parênquima renal ao longo do tempo. E quando a gente pensa no diagnóstico dessa doença, a gente pensa em acertar o alvo, a gente está falando principalmente de uma doença que tem e uma história familiar, tá? Para o diagnóstico. Quando eu não tenho história familiar, esse diagnóstico é um pouco mais complexo, mas na presença de história familiar, tá? Eu vou ter que olhar bem para essa família, para os filhos, enfim, na pesquisa da doença, tá? Envolve achados clínicos e a imagem, certo? Achados clínicos principais aqui: hipertensão e alteração de função renal, quando a gente pensa. E a imagem, ultrassom ou tomografia me mostrando múltiplos cistos renais aí. Então, quando a gente pensa em diagnóstico, hoje é bem estabelecido, são bem estabelecidos esses critérios de diagnóstico, e esses critérios, eles envolvem, na presença de história familiar, que são esses critérios de Ravine, a presença de cistos renais bilaterais. Então, em pessoas, em pacientes com a idade de 15 a 29 anos, 2 ou mais cistos renais uni- ou bilaterais, na presença de história familiar positiva, confirma o diagnóstico. De 30 a 59 anos, 2 ou mais cistos em cada rim, tá? E mais 60 anos, 4 ou mais cistos em cada rim. Também são usados para diagnosticar a doença pela alteração do PKD2, mas são menos precisos. Mas isso aqui é importante ressaltar que eles
tem um valor preditivo em excluir a doença muito bom. Então, pessoas de 15 a 39 anos, tá? Que tem 3 ou mais cistos, tem um valor de confirmar a doença de 100 próximo de 100%, certo? Da mesma forma, pessoas com mais de 40 anos que tenham menos de 2 cistos, tá? Tem um valor em afastar a doença aí que é próximo de 100%. Então, quando a gente pensa na doença renal policística, tá? Então, a gente chegou aqui ao diagnóstico pensando no critério de imagem, tá? E aí a gente vai olhar para os pacientes de duas maneiras. Paciente com história familiar e a gente vai contar cisto, de acordo com a idade do paciente, certo? Essa contagem de cisto pode ser feita por ultrassom, tá? Ou por tomografia, aqui nos pacientes com mais de 40 anos, não é bem determinado o valor da tomografia ou da ressonância nesse diagnóstico. E nos pacientes sem história familiar, tá? Eu tenho que encontrar mais de 10 cistos aí em cada rim. Então, tem que ser um acometimento renal e com muitos cistos. Esses pacientes que não têm história familiar, então são pacientes relevantes para a gente levantar a bola aí para teste genético aí para essa doença. Às vezes a condição ela não foi detectada em familiar e por isso a gente tem uma, uma história, uma negativa de história familiar, mas talvez a doença não tenha sido diagnosticada nos antecedentes aí, nos antepassados, tá? Mas é um teste que tem uma precisão de 99% para identificar essas mutações dos genes PKD1 e PKD2, certo? E assim, principalmente, a indicação mais precisa dela, pelo que está descrito na literatura, é adulto jovem, certo? Que tem achado ultrassonográfico negativo com história familiar de doença renal policística ou planejamento, tanto para potencial doador de rim com história familiar positiva ou planejamento familiar, para quem quer ter filho ou engravidar aí. Então, seriam as principais indicações. E o teste genético também está empregado no prognóstico na doença, confirmação diagnóstica, serve para ajudar a estimar a progressão e planejamento familiar. Eu, particularmente, eu tentei, em nível privado, solicitar uma vez o teste genético. Assim, eu não consegui pelo custo, então é um custo alto, e o convênio negou várias vezes. Então, assim, não sei se vocês já conseguiram fazer aí, mas é bonito de pedir, de ver, mas o convênio não autorizou na vez que eu tentei, com múltiplas justificativas. Então, assim, não sei se na nossa realidade é tão prático. E quando a gente tem fator clínico ou de imagem inconclusivo, tá? Na vigência de história familiar. Então, vale a pena pensar no teste genético, certo? Então, as indicações para o teste genético seriam essas que a gente falou, certo? Pacientes que não têm uma história familiar definitiva, serviria para confirmar diagnóstico, na incerteza do diagnóstico, quando a gente tem manifestação extrarrenal que surgira outras síndromes, certo? Enfim, mais ou menos isso que a gente falou. Então, eu peguei isso aqui, que fala mais ou menos desse diagnóstico, achei bem legal, está disponível no Lancet, que é uma revisão que tinha lá de doença renal policística, e como a gente vai encarar esses doentes. Então, a gente se deparou com um doente que tem cistos renais bilaterais. A gente olhou esse doente e entendeu que esse doente tem história familiar em algum familiar aí para doença renal policística, certo? Se isso for positivo, diagnóstico de doença renal policística vai variar aqui de 75% a 90% dos pacientes com diagnóstico de doença renal positiva, de doença renal policística. Se essa história familiar não for negativa, a gente vai pensar aqui na análise genética, certo? Então, vai ser uma indicação da análise genética, onde a gente vai procurar as mutações dos genes PKD1 ou PKD2.
Mas esse paciente que tem a doença familiar positiva, tem os cistos e tem a doença familiar positiva, se for um início de doença muito precoce, a gente tem que pensar também em fazer análise genética. A gente fez aqui, avaliou esse paciente que tem cistos renais bilaterais, tinha história familiar, a gente vai avaliar a imagem, tá? Para entender se é uma apresentação típica, onde a gente tem uma alteração renal bilateral, ou se é uma apresentação atípica de doença. E a gente vai voltar para aqueles critérios lá de ultrassom ou de tomografia para confirmar o diagnóstico de doença renal policística, certo? Pensando na doença renal policística causada pelo PKD1, pela mutação do PKD1, certo? Pensando numa doença causada pela mutação do PKD2, a gente também vai avaliar essa contagem de cistos, mas aqui ele sugere, um pouquinho diferente da doença pelo PKD1, ele sugere uma contagem maior e ele muda um pouquinho a faixa de idade aí, de 15 a 39 anos, pedindo 3 ou mais cistos uniobilateral, certo? Para eu conseguir confirmar o diagnóstico da doença renal policística. E aí, se eu não conseguir, se eu tiver critério de exclusão, eu posso repetir, né? Eu posso repetir um exame de imagem aí desses pacientes, ou eu posso fazer o teste genético para avaliar se existe alguma mutação se o paciente tem história familiar. E na pesquisa genética direta aqui, se eu tiver pesquisar a mutação de PKD1 ou PKD2 e não encontrar, eu tenho que pensar em outros genes que são descritos, que são envolvidos aí nessas doenças renais policísticas. Então, aqui mostrando a imagem, então, ultrassom, mostrando aqui, vocês podem ver múltiplos cistos renais e a imagem de tomografia, aqui mostrando múltiplos cistos renais bilaterais, um rim aumentado de tamanho, bastante distorção, aqui mostrando cisto bilateral, uma imagem de cálculo aqui, cisto hepático também, e aqui um corte mostrando os cistos renais aí bilaterais, mas aqui também cistos no parênquima pancreático, que são alterações. E como que a gente avalia a progressão dessa doença? A progressão primeiro, a gente tem que entender que é uma doença, classicamente, que vai se manifestar com declínio de função renal em pacientes mais velhos, certo? Então, geralmente, os pacientes jovens têm uma função renal preservada. Então, essa com taxa de filtração glomerular, ela permanece estável uma boa parte da vida. O problema é o seguinte, então a gente tem aqui a evolução da doença, então o aumento progressivo do tamanho renal ao longo dos anos, e a gente percebe que a função renal, a taxa de filtração glomerular, ela permanece mais ou menos estável e normal na maior parte da vida. Depois da quarta, quinta década de vida, é onde a gente começa a ter um declínio mais acentuado dessa taxa de filtração glomerular. E aí, quando a gente fala desse declínio acentuado, a gente está falando de uma queda muito importante de taxa de filtração glomerular, de mais de 5 ml por ano aí, de taxa de filtração glomerular. Então, mostrando aquilo que a gente falou lá na epidemiologia, que 50% a 75% desses pacientes vai ter um declínio de taxa de filtração glomerular aqui, principalmente depois da quinta, sexta década de vida, e vão, às vezes, necessitar de terapia renal substitutiva. Fator de pior prognóstico estar envolvido no sexo masculino, início precoce da hipertensão, tá? Então, quando a gente pensa na hipertensão aqui, na doença renal policística, é uma alteração que está relacionada principalmente à isquemia renal. Então, esses cistos comprimem o parênquima renal, gera isquemia renal. Então, o início precoce de hipertensão mostra para mim que existe uma distorção já importante de parênquima renal. Genótipo PKD1, que é o mais comum. O volume renal
total aumentado. Presença de proteinúria também é um fator de pior prognóstico, mas o principal marcador é o volume renal total. Então, é o principal marcador de prognóstico. E quando a gente pensa nesse prognóstico, tem uma ferramenta, então, deixei aqui o site, mas uma ferramenta que foi desenvolvida pela Mayo Clinic, que é para classificar esses rins policísticos. Então, essa classificação vai me dizer qual vai ser a taxa de progressão. Essa classificação ela é feita para doença típica, tá? Pacientes de 15 a 80 anos, e ela vai avaliar, vai ajustar o tamanho renal do paciente de acordo com a idade, e vai definir como que esse paciente tende a progredir com o declínio da taxa de filtração glomerular. Essa classificação ela vai usar a medida renal para avaliar como vai ser o paciente aí, como vai ser a progressão. Então, a gente considera que o paciente que tem uma classificação 1A ou 1B tem uma progressão melhor, uma progressão com menor propensão à doença renal terminal, e para pacientes que têm uma classificação 1C, 1D ou 1E, tem uma pior progressão renal. Como que funciona? A gente vai avaliar o tamanho, o volume renal para fazer essa medida. Então, essa medida de volume renal ela é obtida através de tomografia ou ressonância, certo? Mas tem que ser um laudo bem feito, certo? Então, quando você vai pedir lá, você tem que pedir isso para o radiologista, né? Às vezes ele não te dá isso, você tem o exame, você não consegue fazer, porque essas medidas aí renais, certo? Então, o comprimento, a largura e a profundidade renal, elas têm que estar bem precisas no maior eixo aí de volume desse rim, para que eu consiga fazer essa classificação. E aí aqui, esse estudo exemplificou 3 casos em que esses pacientes tiveram essa medida renal feita e foram colocados aí nessa classificação, nesse score de Mayo aí, para definir o prognóstico deles. Então, um homem de 33 anos com a taxa de filtração glomerular de 97 ml por minuto, com um volume renal ajustado pela altura de 222 ml aí por metro. Ele tinha uma classificação 1, um paciente com uma progressão melhor, certo? Um segundo exemplo, um homem de 32 anos com uma taxa de filtração glomerular maior, até 112, que tinha um volume renal de 452 ml. Foi classificado como 1C, então é um paciente que já tem uma progressão pior. E o terceiro exemplo, também um homem de 30 anos com a taxa de filtração glomerular também melhor em relação aos outros, 114 ml por minuto, mas que tinha um volume renal de 1.390 ml. Então a gente percebe aqui esse rim menor, um pouco maior aqui, e esse rim bem grande. Então esse paciente aqui, apesar de no momento ter uma taxa de filtração glomerular melhor, é um paciente que tem o pior prognóstico renal deles. Então, é um paciente que vai progredir mais rápido aí, tá? E aqui ele cita alguns fatores que a gente pode usar para avaliar essa progressão. O principal deles, então, a principal ferramenta que a gente tem é essa classificação de imagem da Mayo Clinic aí, as classificações 1C, 1D e 1E, que a gente vai conseguir definir como um marcador de pior prognóstico ou de progressão rápida de doença. Mas a gente tem outros marcadores que a gente pode usar. Esse PROD aqui necessita do teste genético para a gente avaliar. A mutação também do gene PKD1, eu preciso ou de história familiar ou do teste genético. Pacientes com idade menor de 45 anos, em que o tamanho renal é reduzido, então rins com tamanho menor que 6,5 centímetros, então rim crônico já, né? Significa um pior prognóstico, tá? A taxa de declínio aí da taxa de filtração glomerular, então quanto mais rápido o declínio da taxa de filtração glomerular, marcador de pior progressão de doença. A taxa de filtração glomerular no momento do diagnóstico, mas no acompanhamento do paciente. O volume, o percentual de crescimento desse rim aí, do volume total desse rim, então a gente vai mensurar isso aí e vai comparar para avaliar
a progressão, o aumento do volume desse rim e o volume renal total ajustado pela altura. Então, maior que 600 ml por metro também é um fator de pior progressão da doença. Clinicamente, como manifestação, de forma geral, a gente vai ter hipertensão, talvez seja a manifestação clínica mais comum, anemia, a gente pode ter manifestação extrarrenal, cista hepática é mais comum, hematúria, a dor é uma coisa, é uma manifestação clínica importante, é limitante. Esses pacientes, eles têm esse componente de dor bem aguçado, e isso não é só devido ao aumento do volume renal ou de fígado pelo cisto, mas tem uma característica aí multifatorial. Massas abdominais, a gente pode perceber. Esses pacientes podem ter infecção de trato urinário e infecção do cisto, a doença renal, insuficiência renal, nefrolitise e a presença de câncer, que na verdade é igual à população geral. Então, quando a gente pensa nessas manifestações, a gente pensa nas manifestações renais, propriamente ditas, né? Então, alteração da concentração, defeito na concentração urinária, tá? Talvez seja a alteração laboratorial mais precoce, a hipertensão, a doença renal crônica terminal, proteinúria está associada a um pior prognóstico, a um declínio mais acelerado aí da doença renal, a dor abdominal, a dor em flanco, que está presente em mais de 60% dos adultos, então é relevante, a nefrolitíase, tá? Que tem uma taxa de ocorrência alta aí, e essa litíase, a gente vai falar depois, mas geralmente está envolvido os cristais de ácido úrico ou de oxalato de cálcio, as pedras que formam aí, tá? Esses cistos, eles podem sangrar, então é uma alteração hematura, é uma coisa importante nesses pacientes. Geralmente, na maior parte das vezes, ela tem um curso benigno e resolve sem nenhuma intervenção. Infecção de trato urinário, tá? É mais comum em mulheres do que nos homens. E o câncer renal de carcinoma de células renais, que tem uma taxa de prevalência aí menor que 1%, não muda muito em relação à população geral. E as manifestações extrarrenais, tá? Se a gente for citar, principalmente a doença hepática policística, tá? Depois dos 30 anos, mais de 80% dos pacientes vão ter aí essa doença hepática policística, mas o que chama atenção em relação principalmente a morbidade, mortalidade, risco, é a presença dos aneurismas intracranianos aí, tá? 8% dos pacientes adultos vão ter aí, e se o paciente tiver história familiar, a chance dele ter aumenta um pouco, vai para 21%. Então, a gente vai fazer, em alguns pacientes, o screening para esses aneurismas aí, se o paciente tiver história familiar de aneurisma ou de hemorragia aracnoide aí, de HSA, durante a vida. Cista aracnoide, prolapso valvar, mitral ou tricúspide, cardiomiopatia dilatada, que é raro, derrame pericárdico, cisto pancreático, diverticulose, alteração brônquia e bronquiectasia, são as alterações mais relevantes aí para nós, extrarrenal. E como que a gente trata esses pacientes com doença renal policística, tá? Dieta, importante a gente frisar, né, na dieta desses pacientes. Então, ingestão de água, tá? Importante. Ainda é controverso, mas tudo que a gente lê manda orientar esses pacientes a fazer uma ingesta hídrica de mais de 3 litros por dia, tá? E está principalmente empregado aí a inibir a ação da vasopressina. Então, restrição de sódio, tá? Então, a restrição de sódio menor que 2 gramas por dia, ou de sal menos que 5 gramas dia. E a dieta cetogênica aí, o jejum intermitente, que foi uma bola levantada aí, mas que já é falada, mas que a gente ainda
precisa de mais estudo, mas que está relacionado principalmente à mudança da via de produção energética celular, né? Então a gente deixa de usar a via clássica, né? A glicose formando piruvato, esse piruvato entrando na mitocôndria, virando acetilcolina e formando ATP, e passa a usar uma via de metabolismo através da oxidação de ácido graxo. Então isso é uma fonte energética que gera uma produção de energia menor do que a via da glicose, e que em alguns estudos têm levantado aí que essas células elas têm uma sensibilidade. Então isso ajudaria a inibir a proliferação celular. A hipertensão, então a hipertensão é relevante aí e é importante controlar a hipertensão desses pacientes, né? Quando a gente fala na controle da pressão, a gente está falando em redução de mortalidade cardiovascular e a gente está falando em redução da progressão para insuficiência renal. Então é importante, tá? É, Esse estudo HALT, ele define um alvo terapêutico aí para a gente da pressão arterial desses pacientes menor que 120 a 125 por 80, tá? Mas a gente percebeu que alguns pacientes, né, os pacientes que têm taxa de filtração preservada, a meta pressórica menor do que 110 por 75 está relacionada a uma menor incidência de evento cardiovascular e uma taxa mais lenta de crescimento de cisto. Então, o controle pressórico desses pacientes é importante. Quando a gente fala desse controle pressórico, se não houver contraindicação, escolha IECA ou BRA, né, um inibidor de angiotensina aí. Segunda linha, bloqueador de canal de cálcio. Terceira linha, caso eu precise, vou pensar nos diuréticos tiazídicos, principalmente se o paciente tiver hipercalciúria, tá? Vai ser uma medicação bem indicada. E se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular já deteriorada e pensando em substituir o diurético tiazídico, eu posso empregar o diurético de alça. Mas, via de regra, a nossa primeira escolha aqui vai ser o IECA ou BRA. Dor, esses pacientes têm bastante dor, essa dor pode ser limitante. Eles mandam fazer um controle de dor, que geralmente é uma dor crônica, multifatorial, né? Não só pelo aumento do cisto, mas com antidepressivo tricíclico. E aí tem alguns relatos, né? Quando esse paciente não melhora a dor, quando o volume renal é muito grande, existe uma compressão intraabdominal e isso gera a dor do paciente. Se for essa alteração renal for em decorrente de um cisto único, grande, você perceber que tem um cisto só que está gerando tudo isso, pode ser usado para controlar a dor, aspirar esse cisto, uma aspiração guiada aí do conteúdo desse cisto por ultrassom ou por tomografia. Pode ajudar no controle dessa dor. E se eu tiver múltiplos cistos, uma dor que eu não consigo resolver, que eu não consigo tratar, eu tenho algumas opções, que seria a fenestração desse cisto ou desobstrução laparoscópica ou cirúrgica desse cisto aí, para controlar a dor desse paciente. Nefrolitíase, que também acontece. Aqui a gente tem uma incidência maior do que na população geral, tá? A litíase aqui nesses pacientes está relacionada a distúrbio de acidificação distal, baixo volume urinário e acidúria. Principais cálculos de ácido úrico, é o mais comum, e os de oxalato e cálcio. Então, são os cálculos mais comuns que eu vou encontrar nesses pacientes. E tratar a litíase nesse paciente, alcalinizar a urina é sempre a opção aí, associada ao aumento da ingesta hídrica. Então, citrato de potássio e maior ingestão de líquido. Nesses pacientes aqui, eles podem ter calcificações desses cistos, calcificações vasculares, então um diagnóstico de litíase é um diagnóstico mais difícil de ser feito. Geralmente é um diagnóstico que o ultrassom vai gerar mais dúvida. Então, aqui, pensando em litíase para esses pacientes, a gente quer fazer um diagnóstico mais preciso, talvez a escolha nossa de imagem é a tomografia. Infecção, então, quando a gente pensa em infecção, a gente tem que falar de tratamento imediato, a gente tem que pensar em. Aqui eu estou falando, a gente pode ter infecção do trato urinário de forma geral, mas vamos pensar na infecção do cisto, tá? Então, aqui a gente tem que tratar com
droga que tem uma boa penetração nesses cistos, por exemplo, Bactrim, clindamicina, carbapenêmico, são drogas que vão ter uma boa penetração no cisto, e o diagnóstico dessa infecção do cisto é um diagnóstico mais difícil, tá? Então, é um diagnóstico baseado na história clínica, no quadro de febre, de dor, quadro arrastado, alteração de marcador, cultura eventualmente positiva, mas nos pacientes que podem, tá? Tomografia com contraste, é um exame que consegue guiar e fazer esse diagnóstico. Então, um bom exame para fazer o diagnóstico da infecção do cisto, consegue avaliar bem eh, o cisto infectado, ou a ressonância nos pacientes que têm alguma restrição para usar o meio de contraste. Então, são os exames que a gente pode usar. E só pensar que esse paciente que tem um diagnóstico de infecção de cisto, se ele persistir com quadro de febre, com antibiótico adequado, por mais de 1 a 2 semanas, a gente tem que pensar no tratamento cirúrgico, que seria a drenagem desse cisto infectado, ou percutânea, ou uma drenagem aberta aí. E nos pacientes com doença renal crônica terminal que façam infecção de forma recorrente, então que tem infecção de cisto de forma recorrente, pode-se pensar em nefrectomia como opção do controle da infecção desses pacientes para prevenir, né? Então a nefrectomia nesses pacientes é discutida realmente. Vou pensar na nefrectomia se o paciente tiver um desconforto, uma dor abdominal insuportável, né? Se isso estiver comprometendo aí a qualidade de vida do paciente, anorexia, na vigência de câncer, né? Se a hemorragia renal for uma hemorragia importante, então um dos tratamentos é a nefrectomia. Infecção renal com agente formador de gás, então é importante frisar que vale a pena. E na presença de cálculo coraliforme em rim não funcionante ou em paciente com infecção recorrente de trato urinário. Então, são situações que a gente pensa na nefrectomia. E quando o paciente já tem uma doença renal crônica terminal, se ele tiver muito sintomático, ou se eu for pensar em aumentar a capacidade abdominal para um futuro transplante, seriam indicações de nefrectomia. E o tratamento disponível aí, que é o tolvaptan, na verdade é um tratamento que visa diminuir o aumento do volume renal, então tentar impedir esse aumento do volume renal. É um bloqueador do receptor V2, né? Inicialmente ele foi feito para tratar hiponatremia, e depois descobriu o uso dele nos pacientes com doença renal policística. Então, indicação precisa de uso dessa medicação, pacientes de 18 a 55 anos, com rápido risco de progressão, né? Volume renal total, ajustado pela altura maior que 600 ml, ou a classificação de Maia aí falando que o paciente é um rápido progressor, um C, um D, um E, e que tem uma taxa de filtração glomerular maior que 25 aí. São os pacientes que se beneficiam do tratamento. Pacientes de 55 a 62 anos, é uma decisão clínica compartilhada em realizar o tratamento ou não, tá? Principalmente se esse paciente tiver uma evidência de progressão rápida e uma taxa de declínio de função renal também acentuada. Mas não é preciso não. E o que definiu o uso desse tolvaptan, então são dois principais estudos, tá? Que foi esse primeiro estudo aqui, que é o tempo, tá? Esse é o tempo 3-4, que usou 1.445 pacientes que tinham taxa de filtração glomerular maior que 60 ml por minuto, que tinham um volume renal pela ressonância maior que 750 ml, e esse estudo identificou que essa medicação ela atrasava o crescimento do volume renal total aí em 45%, tá? Além disso, ela diminuía a taxa de perda de declínio da função glomerular em 26%. Esse primeiro estudo, 3 anos de acompanhamento, depois o tempo 4-4 com mais 1 ano. E ela também ajudava no controle da dor desse paciente, o menor risco de dor. E estão aqui mostrando, né, os dados desse estudo, comparando os pacientes aí, o efeito ao longo dos 3 anos em relação ao volume renal, então a diminuição do volume renal, e
comparado com placebo, é um efeito em redução da taxa de filtração glomerular nesses 3 anos aí de estudo. Então, foi um estudo que se mostrou benéfico em relação a declínio da taxa de filtração glomerular, em relação a proteção cardiovascular, outros eventos. E o segundo estudo, que foi o Reprise, né, que usou 12 meses de acompanhamento, também um número de pacientes próximo aí, 1.370, e que também evidenciou o retardo na progressão da doença renal policística, tá? Um declínio mais lento da queda da taxa de filtração glomerular. Aqui ele randomizou pacientes com a taxa de filtração glomerular de 25% a 65% e uma redução de 35% nesse declínio. E aqui ele notou que o benefício era maior quando o paciente tinha uma taxa de filtração basal maior que 45 ml por minuto. Então, essa droga, o tolvaptan, é a única droga que a gente tem para controle da doença. Não é disponível ainda aqui no Brasil, tá? São tablets que o paciente vai tomar de manhã e à noite, tentar tomar antes das 4 horas, por conta do efeito dele de noctúria. Os principais efeitos colaterais descritos estão relacionados à sede, à poliúria, à noctúria, e pacientes que tenham alteração hepática, disfunção hepática grave, têm uma contraindicação ao uso, porque ele acaba, em alguns pacientes, aumentando aí as transaminases, então é uma contraindicação imposta ao uso dessa medicação, e essas transaminases são acompanhadas durante o tratamento. Perspectiva futura, então, assim, tem um estudo aí que é o ACTION, que está estudando esse lixavaptan, que é também uma antagonista V2, mas sem toxicidade hepática conhecida. Seria um paciente, uma possibilidade aí ao tolvaptan. Inibidores de glicosilceramida, sintetase, esses inibidores CFTR aí, que são reguladores da condutância transmembrana da fibrose cística. Metformina, tá? Já foi usada lá atrás, não teve efeito, voltou a ser aventada. E lá atrás, outras drogas foram pensadas em ser usadas. Inibidor de mTOR, a própria metformina, estatina, que é controverso, os ocreotide da vida aí, análogo da somatostatina. Curcumina, que é derivada da cúrcuma, e as intervenções cetogênicas aí. Então, são todas opções aí para um futuro, para talvez tentar controlar a doença aí, agir em vias diferentes na cistogênese da doença. Esses pacientes que vão para falência renal, né, vão para diálise, existe uma percepção que eles têm uma sobrevivência maior em diálise, né, uma taxa de mortalidade aí em 5 anos de 10% a 15%, e talvez o principal fator relacionado seja nesse paciente uma menor prevalência de doença arterial coronariana, tá? Transplante renal para esses pacientes, então não existe a necessidade de fazer nefrectomia para o transplante, tá? Não é uma coisa rotineira, e esses pacientes, eles têm no pós-transplante uma sobrevida equivalente aos outros receptores não diabéticos. E a gente faz nefrectomia desses pacientes antes de transplante, se esse paciente tiver infecção grave ou recorrente, nefrolitíase sintomática, sangramento grave ou recorrente, dor intratável, na suspeita de câncer, ou classicamente aqui, acho que talvez seja a nossa hoje, né? Falando puxando lá para o pré-transplante que a gente faz, talvez seja a nossa principal indicação aí, e que a gente percebe que tem cada vez sido mais restrita. A gente tem visto cada vez menos, pelo menos eu, o tempo que eu estou no serviço, a nefrectomia aí desses pacientes antes do transplante. E uma peculiaridade desses pacientes é avaliar os aneurismas aí intracerebral na avaliação pré-transplante. Talvez seja, além da nefrectomia, pensando na avaliação de transplante desses pacientes, o rastreio para esses aneurismas aí, conforme a literatura manda e até por recomendação do CADIGO, se esse paciente tiver um risco de ter
aneurisma. Então, com uma história familiar positiva, é, história pessoal ou história familiar positiva aí. Então, esse paciente tem que ser rastreado para esse aneurisma e aí avaliada a intervenção. Acho que é isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, doutor Guilherme. Excelente apresentação, muito boa, tirou várias dúvidas já, mas eu acho que mesmo assim, se vocês quiserem fazer, quem está online ou aqui presente, se tiverem perguntas para fazer, microfone. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta, Marista? Pode, doutor, por favor. Bom, primeiro, eu queria dar os parabéns ao apresentador. Foi espetacular a sua apresentação, viu? Fechou Obrigado. todas as hipóteses, tudo que eu ia perguntar, você respondia logo depois. Mas eu queria fazer só uma pergunta. Os inibidores de SGLT2, eles estão indicados pelo Cardigo, né? Exceto nos casos de doença renal policística. E eu vi agora um artigo recentemente, eu não sei se japonês, né? Utilizando inibidor de SGLT2. Você conhece alguma coisa? Não? Doutor, não cheguei a pesquisar em específico, até pela Cadigo não recomendar, então não fui atrás de uso aí do ISLT2 na doença renal policística. Eu só vi um artigo. Olá, Edson, tudo bem? Nós temos. Parabéns, Guilherme, muito boa a sua aula. Obrigado, Acho que a senhor. gente fica muito feliz, os residentes estão uma performance tão alta. E, por acaso, nós temos um doente agora internado na enfermaria, doença renal policística. Nós passamos a visita agora de manhã, e todas essas dúvidas, eu falei, não precisa perguntar muito, vamos esperar a aula do Guilherme. Mas essa questão da DAPA, falei, pergunta para ele da DAPA. E o Wes tem razão. Todos os outros trabalhos foram excluídos do doença renal policística, inclusive naquele que mostra o benefício da EGA. E saiu também, eu também vi esse artigo aí só. Eu acho que ainda não tem ainda uma, uma confirmação, e o cara termina o artigo falando isso. Não dá para dizer se a gente pode utilizar ou não. Mas o grande problema que a gente vê é se pesquisar aneurisma ou não pesquisar aneurisma, né? Embora você viu lá a 2D, a indicação, né? Uhum. Se você fala isso em congresso, é uma briga ainda. É Sim, falar, se a gente não pesquisa, então tem que pesquisar pelo menos aqueles que vão para transplante. Outros falam, não pesquisa, mas depois a gente vai sofrer muito quando tiver uma ruptura de aneurisma, né? Mas eu acho que ainda tem que seguir isso aí mesmo. Acho que não dá para sair. Mesmo porque você acha ele lá e não tem indicação de fazer sim, de abordar, intervenção, né? de abordar. Não Uhum. tem indicação de fazer. Daí você fala, tem um aneurisma, e daí? Nós vamos continuar com ele lá. Então, muito bom mesmo. Acho que essa. E esse negócio de tomar 3 litros d'água também é uma coisa que a gente acaba falando, né? 3 litros e tal. Por quê? Porque vai bloquear o DH, que vai fazer aquele ciclo Sim. que você mostrou muito bem. Mas é difícil o cara seguir a vida toda dieta ou tomando 3 litros de água, né? E essa droga aí ficou muitos anos sem o FDA aprovar. Eu nem sei se. Sim, aprovou em 2018. Ficou muitos anos. Já havia o Sim, Tolvaptan lá. Eles liberaram para hiponatremia, mas não sim, liberava para doença renal. Mesmo porque você mostrou muito bem lá. Você tem que ter o volume do órgão. Você viu que eles saem com uma função renal semelhante, mas dependendo do volume, ele vai pior. sim, E aí o grande argumento do pessoal da FDA era, bom, se você sai com uma função renal e tem um preditor que ele vai evoluir mal, você vai dar o tempo todo, a vida toda para ele? Aí baixou para lá até 25 ml. Mas ainda é questionável. Tem efeitos colaterais graves, hepáticos, e no Brasil, como você disse, não tem. Professor, ontem eu fui pesquisar, inclusive custo, né? Então tem lá o Girvec, e aí você entra lá, você adquirir a medicação lá nos Estados Unidos. O custo inicial é de US$ 13.000.
Então, assim, é surreal pensar ainda. E depois eles têm um programa de manutenção de cuidado que aí envolve, são $10, assim, mas o start inicial é surreal, né? Então, assim, até para pensar na nossa realidade aí, porque eu acho que eventualmente, quando for aprovado tudo, e judicialização, enfim, tem que ser bem definido para quem usar, porque o pessoal vai atrás, todo mundo quer tomar, porque tem esse ofurô de que resolve, e na verdade não é tão assim, né? Outra coisa, a doença genética é mais frequente e transmissível, não só do rim, também na população. É incrível que a gente não vê uma terapeuta genética para ela, porque todas as outras opções são ainda difíceis, você só acompanha, né? Só acompanha, E é a angústia, né? eu espero que saia ainda, eu consiga assistir terapêutica genética do doença renal policística. E você falou do Emitor, teve 2 trabalhos que saíram assim junto numa revista, sinalizando que ia ter, mas em seguida foi praticamente abandonado Sim. mesmo. Então é isso, parabéns, eu acho uma revisão espetacular, tá? Obrigado, obrigado. Então, muito obrigada, doutor Guilherme. A gente quer só ressaltar que hoje nós temos aqui todos vocês como residentes atuais, ex-residentes aqui, doutor Guilherme como nosso assistente. Então, com muito prazer que a gente vê que nós estamos formando gerações, né, sempre muito bem atualizadas. Inclusive, aqui na nossa reunião online, tem o doutor Márcio Moraes aí, que nunca aparece, né, não mostra aí, não fala com a gente, mas a gente tem o prazer de saber que ele foi da primeira turma aqui de residentes da instituição, tá? Assim como a doutora Neide e eu entramos na primeira turma e eu fiquei para depois porque eu cumpri clínica. Então, é muito prazer a gente receber você aqui, Guilherme. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada quem está online e aqui presente, né, presencialmente. Então, muito obrigada. Obrigado, gente.